Gente, eu já tenho aqui o nosso último entrevistado nos aguardando e eu vou chamá-lo rapidamente para conversar conosco. Eu me refiro ao servidor da Justiça do Trabalho, o coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, a FENAJUF, e também representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, Fabiano dos Santos. Fabiano dos Santos, bom dia. Bom dia, Anderson. Fabiano, um prazer, uma alegria contar com a tua presença mais uma vez aqui no nosso Faixa Livre. Muito obrigado por você atender aqui ao nosso chamado. Fabiano, a gente considera aqui inacreditável o grau de comprometimento de algumas figuras com ataque ao serviço público no nosso país. E uma delas, talvez a principal nos dias de hoje, seja justamente o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira. Eu digo isso porque na última terça-feira, Fabiano, em um evento em Nova York, o político que é braço direito, ou foi o braço direito do Jair Bolsonaro no desmonte do país nos últimos anos, mas que acabou apoiado aí pelo governo Lula para se manter na presidência da Casa Legislativa, o senhor Arthur Lira afirmou que a PEC 32, a malfadada reforma administrativa, que todos achavam que estava morta e enterrada aqui no Brasil, ela estaria pronta para ser votada no plenário da Câmara. Segundo o parlamentar, a preocupação atual é buscar o apoio de diferentes setores para a proposta. Fabiano, é inacreditável aí que os servidores federais tenham de voltar a se preocupar com a PEC 32. Eu queria que você falasse um pouco como é que o FONASEF recebeu essa declaração aí do presidente da Câmara, o Fabiano. Então, Anderson, na verdade são várias impressões aí e nós ainda precisamos aprofundar essa discussão, mas uma coisa é certa, do ponto de vista formal, de fato, a PEC 32 ela está pronta para ser votada no plenário. Ela já foi aprovada numa comissão especial, né, com muita dificuldade, porque houve um processo de mobilização muito grande dos servidores e servidoras na ocasião em que esse projeto estava sendo votado nessa comissão especial, e que, inclusive, fez com que o governo, para conseguir chegar aos acordos necessários para avançar, tivesse que fazer uma colcha de retalhos da proposta original, que não conseguiu ter uma sustentação no plenário. Então, é como eu falei, do ponto de vista formal, está correta a afirmação do Arthur Lira de que está pronta para plenário a PEC 32. Mas o fato é que ela não foi para o plenário até hoje, embora ela esteja pronta, porque não existem os acordos e o consenso, né, para aquela aprovação, inclusive com um quórum qualificado que é necessário no plenário da Câmara para aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Então, nesse sentido, a gente vê muito mais, até como uma espécie de bravata, né, de uma espécie de uma ameaça, de uma chantagem, e também, né, existem avaliações no sentido de que também é uma espécie de cortina de fumaça. Agora, seja qual for o caso, os servidores e servidoras, e, na verdade, num processo unitário com as centrais sindicais, já organizaram um forte processo de mobilização e enfrentamento. E por essa PEC nunca ter sido, de fato, votada, derrotada, né, por completo e arquivada, essa mobilização ela está sempre ali preparada para ser retomada. Então, se isso de fato acontecer, pode ter certeza que vai existir muita resistência por parte das organizações sindicais num processo unitário organizado pelas centrais sindicais, como foi na discussão original. E aí, só uma última coisa que eu queria comentar é que ele, né, pede o apoio aí de toda, né, do empresariado, ele pede o apoio político de certos grupos, dos bancos, etc., mas ele deixa de fora um setor importantíssimo, que é a população brasileira que mais precisa dos serviços públicos que vão ser atacados e destruídos, entregues para a iniciativa privada no conceito, no novo conceito de Estado que a PEC 32 procura trazer.
ele deixa de fora só um dos setores mais importantes da nossa sociedade nessa discussão, né, Fabiano? Que vai ser efetivamente um dos setores mais atingidos por conta dessa reforma administrativa, além, é claro, das categorias aí do funcionalismo no nosso país, das diferentes categorias de serviço público. Agora, Fabiano, você falou aí a respeito dessa mobilização, enfim, de vocês, servidores federais, vocês vão tomar uma iniciativa, ou já tomaram, no sentido de repudiar essa fala do Arthur Lira? Já houve aí alguma intenção de se retomar efetivamente essa mobilização, que foi, como você muito bem colocou, foi muito intensa no ano passado, a gente cobriu muito de perto aqui no Faixa Livre a mobilização de vocês, servidores públicos. Já há alguma conversa nesse sentido? O FONASEF vai estar reunido amanhã pela manhã, então esse com certeza vai ser um dos temas da discussão e do debate. Então é muito importante, na verdade, a gente aprofundar essa discussão. Como eu falei, por enquanto são avaliações variadas que a gente tem, mas nós temos um acúmulo suficiente para afirmar que há sim, né, do ponto de vista concreto, há um repúdio a essa manifestação. Né? A gente vê, claro, sempre com uma relativa preocupação. A gente acha que não dá para né, minimizar o impacto dessa afirmação, mas eu acho que também é importante lembrar que nessa mesma fala aí que o Arthur Lira fez sobre essa questão da retomada aí da votação da PEC 32, ele traz também a discussão da prioridade, da centralidade da votação do novo arcabouço fiscal e de uma reforma tributária. O FONASEF já fez um debate sobre o novo arcabouço fiscal e vê com bastante preocupação também essa proposta, né, na perspectiva de que ela traz aí uma sobrevida, né, uma espécie, claro, com uma série de ajustes, etc., mas, na sua essência, ela mantém a lógica de privilegiar o sistema financeiro, o sistema da dívida pública, né, inclusive sustentado hoje por essa política de juros de um Banco Central independente, né, e que a gente acha que precisa ser toda essa lógica. Na verdade, esse sistema hoje, né, a estrutura que nós temos hoje, inclusive relacionada ao orçamento público, pautada pela Emenda Constitucional 95, e que, né, vai continuar dentro dos marcos aí do novo arcabouço fiscal sendo pautada também pelo privilégio à dívida pública. A gente tem uma preocupação muito grande e vamos também fazer todas as discussões para ver, inclusive, como se posicionar frente a essa questão que a gente também entende que tem um impacto muito grande sobre os serviços públicos. E a reforma tributária, né, é um tema recorrente aí no Congresso Nacional, e a gente sabe que a população, de maneira geral, deseja uma reforma tributária porque quer ver aliviada a sua carga tributária. Mas a gente sabe que quando o Congresso Nacional começa essa discussão, não tem necessariamente em mente uma redução da carga tributária para a população em geral, e sim o avanço aí de privilégios. Hoje o Brasil, por exemplo, é o único país que não tributa lucros e dividendos, né? Alega que isso geraria uma dupla tributação, o que não é verdade, porque a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física, mas a gente sabe que o Congresso Nacional, quando ele afirma essa pauta, muitas vezes ele tem um olhar para privilegiar aqueles que mais deveriam estar pagando impostos e que menos pagam, né? Então a gente também vai acompanhar esse tema com bastante cuidado. E é um assunto que a gente tem acompanhado também aqui no Faixa Livre com muita profundidade. Inclusive, a gente acabou de conversar aqui com o economista Zé Luiz Fevereiro, ele falou rapidamente a respeito dessa proposta também do arcabouço fiscal, que vai ser votada lá no Congresso Nacional. Enfim, muitas questões aí que a gente precisa se preocupar ao longo dos próximos meses. O Fabiano, em relação ao governo Lula, vocês do FONASEF pretendem abrir diálogo com a atual gestão do Palácio do Planalto para se articular e talvez resistir aí a uma eventual análise dessa reforma administrativa? Vocês já chegaram... Eu imagino que vocês vão discutir essa possibilidade a partir dessa reunião no dia de amanhã, não? Sim, com certeza. O governo Lula ele tem tido uma característica diferente aí do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro
não tinha absolutamente nenhum diálogo com o funcionalismo, né, e a gente tem visto a abertura, a instalação de uma série de espaços de discussão. Então, por um lado, foi estabelecida, né, restabelecida uma mesa de negociação permanente aí com o funcionalismo, que, inclusive, numa primeira rodada, resultou na recomposição salarial de 9% do funcionalismo. Em outras frentes, também abre diálogo com as centrais sindicais para discutir a regulamentação da Convenção 151 da OIT sobre a negociação coletiva no serviço público, o direito de greve, a liberdade de organização sindical. Então, assim, é visível que não é a mesma característica do governo anterior. Mas a gente sabe que o governo, por si só, né, tem uma série de limites, existe uma série de pressões que vêm, né, de muitos lados, né, quando se está no centro do poder, e a gente também entende que, claro, né, a gente reivindica os canais de discussão, mas sempre que necessário também nós vamos organizar processos de mobilização que, inclusive, deem sustentação social às pautas que a gente entende serem prioritárias para a classe trabalhadora. Entendo. Agora, o Fabiano, por que você acha que o Arthur Lira ele toma esse tipo de iniciativa, faz esse tipo de fala? Você acha que isso é de fato para emparedar o governo? É pura e simplesmente para atacar o serviço público no nosso país? Talvez para aparecer para os investidores fora do Brasil, visto que essa declaração foi dada lá em Nova York? Como é que você vê a intenção efetiva do Arthur Lira ao emitir esse tipo de fala ou ameaçar voltar à discussão da PEC 32 em plenário lá na Câmara? Então, na verdade, ele está numa clara disputa, né, de poder aí com o presidente Lula. A gente viu, né, o presidente Lula assumir um protagonismo desde logo após as eleições, com todo aquele debate da PEC da transição, e isso, inclusive, evidenciou o quanto que o governo anterior lá de Bolsonaro já estava encerrado, né? Só que também o Arthur Lira, enquanto presidente da Câmara, inclusive do ponto de vista formal, ele acumulou muito poder aí no último período, inclusive com um controle muito grande sobre o orçamento público. Então, isso é bastante preocupante. Inclusive, ele chegou ao ponto de afirmar que o Brasil é um país presidencialista, que quem manda, de fato, é o Congresso Nacional. E dentro do Congresso Nacional, os presidentes das duas casas, então que ele seria uma dessas figuras. Então, não há dúvida de que ele está querendo mostrar, querendo se cacifar e, inclusive, mostrar que ele é o canal com quem o empresariado, os banqueiros, etc., tem que buscar articular, fazer as construções. Isso é claro que é bastante preocupante, inclusive, porque o Brasil não é um país parlamentarista, né? O Brasil é um país presidencialista. Essa discussão, inclusive, já foi feita na sociedade, superada. E agora, por vias tortas, tenta-se restabelecer essa lógica aí de um suposto parlamentarismo. Então, eu acho que essas questões elas precisam ser enfrentadas, repudiadas, e, inclusive, do ponto de vista mais concreto possível. Nesse caso concreto, quando ele fala da PEC 32, é o enfrentamento a essa proposta e mostrar que, na verdade, quem detém o poder não é o presidente da Câmara ou mesmo o presidente da República. O poder, ele emana do povo, e a gente vai ter que fazer esse exercício de poder aí dentro dos limites aí da nossa tão combalida democracia, para podermos evitar que um ataque, né, dessa dimensão seja feito, como já aconteceu, inclusive, aí com as reformas anteriores. Reformas, inclusive, que ele diz que é tarefa do Congresso Nacional sustentar e evitar que sejam desfeitas, né? E a gente sabe, né, tem uma discussão já colocada aí na sociedade, inclusive sobre a revogação dessas reformas, que é uma pauta do movimento sindical também. O que é lamentável, o Fabiano, é a gente ter de sempre relembrar aqui no programa justamente isso que você disse, que o poder emana do povo no nosso país. Infelizmente, as lideranças políticas aí não se dão conta ou deixam isso
de lado. Efetivamente, os interesses do povo estão acima dos interesses políticos e a gente precisa sempre reafirmar isso aqui no nosso país. Fabiano, para a gente finalizar aqui, a gente tratou muito a respeito da PEC 32 ao longo do ano passado, estabelecemos muitos diálogos com vocês do FONASEF, com o pessoal do FONACAT, enfim, com diversos setores do Serviço Público Federal, mas eu queria que você falasse, aproveitando o ensejo, que você tentasse resumir aqui para os nossos espectadores, para alertar justamente a respeito dos perigos dessa PEC 32, quais os efeitos que ela traz aí para o Serviço Público Federal, caso seja aprovada lá no Congresso. Olha, ela tem muitos elementos assim extremamente preocupantes. Um dos elementos que o governo sempre tentou defender, o governo anterior sempre tentou defender nessa PEC 32, era a questão da subsidiariedade. Entregava os serviços públicos para a iniciativa privada e colocava o governo para atuar apenas onde não houvesse o interesse da iniciativa privada. Isso, por si só, já conceitualmente, é um desastre, né, porque a gente observa o que é a realidade dos serviços públicos privatizados. Por outro lado, ataca os servidores públicos enquanto servidores do Estado e não de um determinado governo. E ataca isso quebrando o regime jurídico único, né, atacando a lógica do serviço público e da estabilidade. O serviço do concurso público. O concurso público e a estabilidade são institutos que trazem garantias para a população, né? Inclusive, quando da ocasião dessa discussão na Câmara dos Deputados, a gente acompanhou, por meio da CPI da Covid, aquele episódio da denúncia da tentativa de propina na compra de vacinas, denunciada por um servidor público estável, que tem condições de fazer isso porque tem a estabilidade, né? Porque um servidor que fica ali à plena disposição do atual mandatário, a gente sabe que qualquer tentativa de denúncia de irregularidade vai ser demitido, vai ser perseguido. Então, a gente entende que é fundamental a gente defender esse instituto. E a PEC 32 busca atacar. Chega a zombar da população brasileira, dizendo que vão ter contratações temporárias de 10 anos, sendo que a maioria dos trabalhadores não consegue se manter num emprego por 10 anos. Um emprego temporário de 10 anos é uma vida funcional de um trabalhador, de uma trabalhadora. Então, eu acho que são esses aí alguns dos principais elementos, né, dentre outras várias sutilezas, né, um poder exacerbado aí para o presidente da República na extinção de cargos, coisas assim de fato muito preocupantes e que afastam o serviço público de uma política de Estado e colocam como uma política temporária de governo, né, que a gente sabe que é cíclico, a cada 4 anos se renova, e a gente não pode ver os serviços públicos terem esse tipo de volatilidade tão fugaz. Assim. Não, e nós aqui no Faixa Livre a gente vai continuar, a gente vai aprofundar ainda mais esse debate, caso, evidentemente, o senhor Arthur Lira cumpra aí essa ameaça e leve a votação, ao diálogo lá no plenário dessa malfadada PEC 32, a reforma administrativa aqui no nosso país. Fabiano, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. A gente vai continuar atento e acompanhando de perto todo esse quadro que está colocado de ameaças do presidente da Câmara, e a gente continua contando com vocês aí do FONASEF para acompanhar essa situação aí em relação ao serviço público no nosso país. Todas essas ameaças estão colocadas pelo presidente da Câmara. Obrigado pela tua participação mais uma vez, Fabiano. Bom dia para você, um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Anderson, em nome aí do FONASEF pelo convite aí para estarmos contribuindo aí com o debate. Obrigado, Fabiano. Um abraço. Conversamos aqui com Fabiano dos Santos. Fabiano dos Santos, que é servidor da Justiça do Trabalho, coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, a FENAJUF, e também representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, ele que falou aí sobre essas declarações do Arthur Lira na última terça-feira lá em Nova York, de que poderia levar a votação novamente não, porque ela ainda não foi votada em plenário, né? Foi apenas votada em comissões lá na Câmara dos Deputados, mas ele pode levar ao plenário essa reforma administrativa PEC 32 no nosso país. Vamos continuar acompanhando esse debate e a reação
do governo Lula a essa fala do Arthur Lira.